Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Quero dizer da minha alegria, do meu contentamento e também da minha gratidão por vir aqui à igreja da rede pela segunda vez. Honestamente, eu tenho que ser grato ao Tonete e ao pastor Wendel pelo convite e, em alguma medida, também até pela insistência do Tonete para que eu viesse aqui compartilhar o estudo dessa manhã. E, em meados de dezembro, eu não entendi o porquê. Eu não coloquei objeções, mas também eu fui muito lento na resposta para o Tonete. Parecia, e agora ficou mais claro para mim, que havia uma luta, uma batalha para que eu não me demorasse ao estudar esse assunto. E já faz algum tempo, alguns meses, quem sabe até mais de um ano, que nas minhas orações particulares e também em família, eu tenho compartilhado um desejo de que Deus pudesse devolver para mim a alegria da salvação. Que eu pudesse de novo receber de Deus uma renovação do entusiasmo que Deus coloca dentro de nós. Alguns daqui sabem, eu frequento uma igreja pequena na cidade de Porangaba já há 9 anos e meio. E em alguma medida me sinto muito parecido, abre aspas, com Moisés. Pesado de língua e pesado de boca. Você se acostuma a uma comunidade menor e eu vejo aqui na igreja da rede uma concentração de cabeças pensantes. Fico feliz por isso, mas também em alguma medida me trouxe uma certa preocupação. Mas ao me demorar lendo, assistindo, estudando sobre o tema, eu vi que Deus procurou falar comigo acerca desta experiência de uma renovação espiritual na minha vida. A gente, sem querer, vai entrando meio que numa rotina espiritual. Os mesmos assuntos, as mesmas abordagens, quem sabe as mesmas expectativas. E a gente vai deixando para um segundo, terceiro plano aquilo que Deus coloca como ideal, porque Deus conhece o potencial de cada um de nós. E ao estudar esse tema do comprometimento com Deus, eu pude aprender coisas novas, mas eu também pude revisitar coisas extraordinárias que Deus já fez na minha própria vida, na vida da minha família, na vida da comunidade que eu também frequento e participo. E eu louvo a Deus pelo convite, pela oportunidade, e tenho, desde então, pedido que Deus faça com que esse sentimento não seja passageiro, mas o início de uma retomada, de uma experiência renovada com Deus em minha vida espiritual. É interessante que, ao falar, ao estudar desse poder do compromisso, o autor, ele propõe, vocês já viram isso anteriormente, no primeiro plano, o compromisso pessoal, compromisso com você mesmo, o compromisso comigo mesmo. Depois, o compromisso com as pessoas. E, ultimamente, o compromisso com Deus. Aí, falando ontem ainda à tarde com o pastor Wendel, ao me demorar assistindo, lendo, estudando, eu me vi numa situação de desconforto, porque percebi um gap entre os conceitos, o aprendizado novo e a minha própria postura ou vivência espiritual no momento.
E troquei ali rápidas palavras com o pastor Wendel, e ele me tranquilizou dizendo: Walter, glória a Deus, eu também vou orar a Deus aqui, e você dê a cara que você entende para a mensagem. O importante é que fiquemos dentro daquilo que a igreja colocou como plano nesse início de 2018. E eu pensei e encontrei, ao deitar ontem, num versículo da palavra de Deus que, para mim, sintetiza bem a ideia de comprometimento com Deus. Isaías 26, versículo 3, o profeta coloca nessas palavras: Tu, ó Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja a mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. E na Bíblia, a mensagem, numa linguagem mais contemporânea, pessoas com a mente voltada para Ti, que mantiveste íntegras, sempre pisando firme, porque são perseverantes e não desistem. Essas pessoas são aquelas que mantêm uma ligação com Deus, que buscam uma ligação com Deus. E, consequentemente, Deus a conserva em paz. Mas não é qualquer buscar, não é uma conexão temporária, não. Mas a palavra de Deus, ela é rica nesse detalhe. A mente está firme. É uma firmeza nesse estado mental de conexão com Deus, de viver na presença de Deus, de buscá-lo, de relacionar com Ele. E eu gostei de pensar que comprometimento espiritual passa por esse tipo de busca, de relacionamento com Deus, de confiança com Deus. E é interessante que na Bíblia a mensagem ela dá uma pitada ali de perseverança e de não desistência. Certamente o compromisso com Deus, ele passa por esses aspectos aí. O cristão maduro, ele está em paz com Deus, consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Problemas, agitações podem rodear o povo de Deus. Contudo, mesmo nesse cenário, o povo de Deus, o Filho de Deus, a Filha de Deus, ele desfruta de calma e de paz de espírito. E desses dois temas, o mundo nada sabe. A paz do cristão, ela não depende das condições de paz no mundo, mas a paz do cristão depende de que o Espírito de Deus habite em seu coração. Achei extraordinário sintetizar nesse versículo que eu já admirava. Mas como ter compromisso com Deus? Como buscar crescimento no meu comprometimento espiritual? Se não tiver essa mente firme em Deus, se não tiver isso como um propósito de vida. Então, nessa manhã, antes de mais nada, eu quero dizer que eu também me coloco na mão de Deus, junto com vocês. Comunidade da Rede, aqui a igreja de Porangaba, representada como alguém que também está para aprender. Juntos, renovar a nossa experiência espiritual com Deus juntos. Eu vi nisso um chamado de Deus para ampliar os conhecimentos e também uma mudança de atitude, ou quem sabe mesmo de paradigma. Muito bem, compromisso com Deus é o tema de hoje. Como você percebe o seu nível de comprometimento espiritual? Será que o nosso nível de espiritualidade, ele está sujeito a mudanças? Será que o nosso nível de espiritualidade pode subir? Será que ele pode diminuir? Você se considera espiritualmente comprometido ou comprometida? Se você é comprometido ou comprometida espiritualmente, o que você faz? O que você anda fazendo? O que seria diferente em minha vida, em sua vida, se nós fôssemos mais comprometidos? Essa é a proposta do estudo de hoje. E quando eu comecei a mergulhar um pouco mais nisso,
Eu vou pedir para o pastor Lênin pegar um estojo de fita cassete. Eu vou abrir meu coração aqui nessa manhã. Era início da década de 90, mais ou menos 93, 92. Alguém ficou sabendo de umas palestras de um programa chamado New Start, que o pastor Dr. Sam Lee fazia ao redor do mundo e fez também em Salvador, na Bahia. E eu acabei adquirindo essa série de estudos, essas fitas. E isso aqui eu colocava no toca-fitas do carro, olha só, já está um negócio obsoleto, né? E eu ia de Santo André até Alphaville ouvindo isso. Eu vou dizer para você que isso marcou a minha experiência com Deus, porque fez com que eu tomasse decisões importantes àquela altura da minha vida e mudasse o rumo da minha vida profissional, familiar. Aprendi aqui coisas extraordinárias, como a verdadeira sabedoria que Deus promete, concede. Outra coisa extraordinária que fala aqui é que o amor de Deus, quando Ele coloca em nosso coração, Ele dá significado para a nossa vida. Eu gostei demais disso, e quando ele trabalhou um conceito chamado, olha, Deus quer colocar a verdade dele no seu íntimo. E ele ali é um cientista, e ele colocou que o íntimo é na nossa genética. Aquilo começou a fazer diferença para mim. Me ajudou muito, eu confesso. Aquilo resultou mesmo até na mudança de trabalho, de emprego. Deixei uma instituição financeira e fui para outra, depois de 11 anos. Mas precisava cortar os laços ali e tomar uma decisão nova. Novos rumos, novas metas. E Deus me conduziu naquele processo. Anos mais tarde, chegou em minhas mãos por R$34 um estojo do Caminho a Cristo. Um estojo também de CDs. E novamente ali de Santo André a Alphaville eu ia assistindo, ou ouvindo o Caminho a Cristo em áudio. Mais conceitos, mais verdades foram descortinadas ali. E renovou também a minha experiência espiritual com Deus. Renovou a minha experiência do novo nascimento com Deus. E por ocasião desta circunstância, como família, tomamos a decisão de deixar Santo André e mudar-se para Tatuí, a fim de que nossos filhos, Andrés e Vitor, ainda pequenos, pudessem ser criados fora de um ambiente de cidade grande. E mais uma vez, Deus conduziu, Deus abençoou. Aquilo que porventura seria perda, Deus transformou em ganhos. E hoje, este livro ainda é o original daquele tempo, está todinho marcado, mas é o livro de cabeceira. Pude conhecer com mais profundidade o amor de Deus, o perdão, a questão do pecado que nos separa de Deus, o crescimento em Cristo, o poder da oração. E vocês sabem, pode ser que alguns aqui saibam, melhor dizendo, foi exatamente em meados de 2004 que Deus fez um milagre respondendo não apenas a minha oração, mas a oração também dos meus amigos, irmãos e familiares, dando-me a cura de um câncer no rim. E eu tenho certeza que acredito isso a resposta de orações, porque eu clamei muito para viver. Com apenas 39 anos para 40 anos, você receber a notícia de um câncer não é fácil. Mas Deus desviou meus olhos do problema e colocou os meus olhos na promessa e me fortaleceu e fez maravilhas naquele momento da minha vida. E hoje, pastor Wendel e irmãos, eu coloco esse assunto aqui do comprometimento espiritual, comprometimento com Deus. Eu classifico esta oportunidade como as fitas do Dr. Sam Lee, o áudio do Caminho a Cristo. Por tudo que tem acontecido, vejo como uma oportunidade que Deus está me dando de renovar a minha vida espiritual.
não apenas a minha, mas também de minha família. Eu tenho um casal de filhos que necessitam ou que necessita das minhas orações. Então faço esse plano com Deus por mim e também pelos meus. Quando a Bíblia fala, e o que nós vamos ver aqui hoje é estudo de um pastor, mas na verdade é embasamento a inteirinho bíblico. Os conceitos podem ter palavras diferentes, uma abordagem diferente, mas o pano de fundo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Estudar os aspectos que levam uma pessoa a ser mais comprometida ou a ser melhor comprometida consigo mesma, com as pessoas e com Deus. E o autor desse estudo, ele propõe uma figura, uma ilustração, e ele cunha uma frase, e essa frase é bastante significativa. Ele diz assim: assim como um pássaro precisa de 2 asas para voar, uma pessoa só será plena se tiver compromisso e espiritualidade. O inverso também é verdadeiro. Pensa um pássaro, se ele não tivesse asas, ou se ele ficar com as asas comprometidas, ele se torna uma presa fácil. Ele não tem alimentos. Então, esta frase é uma questão de vida ou morte. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da nossa relação com Deus, se faltar-lhe o compromisso e se faltar-lhe a espiritualidade, do ponto de vista espiritual, eu também estarei morto, ou a caminho da morte. Então eu vi nisso seriedade, embora de uma maneira diferente, mas eu vi nisso seriedade e vi nisso um pano de fundo, a palavra de Deus. Mas falando em espiritualidade, ela não se restringe apenas à vida religiosa. Espiritualidade abrange também o desenvolvimento moral do ser humano ou do crente. As noções de certo e de errado, de bom e de mal, o senso de justiça ou de ser justo, a permanência ao lado do que é direito e da coerência. O relacionamento com Deus, claro, tem a ver, mas não é somente isso. Isso é o principal, é o primeiro. Mas a espiritualidade envolve a vida como um todo, envolve a nossa postura diante do mundo, falando de uma coletividade externa, mas também tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos familiares, a comunidade interna ou a nossa intimidade. A espiritualidade também afeta isso. E quando a gente olha, muitas vezes olhávamos, eu já estou na igreja há bastante tempo, não me considero velho, mas eu vim para a igreja com 7 anos, eu tenho mais de 40 anos isso. A gente via problemas, muitas vezes falava o problema do mundo. Olha lá fora, acontece isso, acontece aquilo. Mas hoje, quando a gente para pensar um pouquinho e observar, muitos dos problemas lá de fora, hoje também estão afetando a vida nossa dentro da igreja. Então é importante que entendamos o quão é impactante, o quão mexe, envolve a nossa espiritualidade, o nosso nível de comprometimento com Deus. Mexe com a saúde da nossa família, com o crescimento ou com a estagnação espiritual da nossa família e a nossa mesma. A nossa postura nos ambientes de trabalho, de estudos, de lazer, também são afetados diretamente pelo nível da nossa espiritualidade. Sem espiritualidade ou com baixa espiritualidade não se alcança uma vida plena. Para alcançar uma vida plena e satisfatória, requer-se que você desenvolva o seu lado espiritual. Mas o lado espiritual só é desenvolvido quando você o assume com compromisso. E falar de vida plena, falar de vida em abundância, só recordando, na verdade, quem disse isso é o próprio Jesus.
O ideal dele para nós, quando ele se fez homem, viveu entre nós e depôs a sua vida em nosso favor, ele disse que o Filho do Homem veio para dar vida, para que o homem tenha vida e a tenham em abundância. Não é uma vida, me perdoe a palavra, uma vida medíocre, uma vida de vítima. Não. O ideal de Deus é uma vida que explore todo o potencial que Deus coloca à nossa disposição, a partir da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. É isso. Uma vida com significado, uma vida plena, satisfatória, mas exige um compromisso comigo mesmo, um compromisso com as pessoas e um compromisso com Deus. O autor agora ele faz, nessa altura do estudo, ele faz uma retomada para a gente entender um pouco mais esse próximo passo que é o compromisso com Deus. Alguém comprometido consigo mesmo, ele torna-se uma pessoa realizada. A pessoa que se compromete consigo mesma, ela estabelece metas para si, ela se doa para atingi-las, ela se organiza de maneira mental, ela se organiza no tempo, nos recursos, e ela vai em busca dos seus objetivos. E de vez em quando nós, abre aspas, sentimos até uma pontinha de inveja santa quando alguém canta bem, quando alguém toca um bom instrumento, quando alguém fala bem, tem um poder de síntese. Aqui vocês têm duas pessoas que eu conheço que são extraordinárias nisso. Conseguem falar muita coisa em pouco tempo, isso é extraordinário. Mas elas se prepararam para isso, elas treinaram para isso, elas se dedicaram para isso. Então muitas vezes a gente costuma dizer assim, a gente vê a pinga que bebe, mas não vê os tombos que leva. A gente não vê o preço que a pessoa pagou para chegar naquele status, naquela condição. Alguém comprometido consigo mesmo, ele vai estabelecer metas e vai em busca de atingi-las. E se torna realizada. Pode ser um profissional em N áreas da vida. E nós temos exemplos disso. Atletas, artistas, educadores, cientistas, administradores, gestores. Quanta gente boa a gente podia citar aqui. Exemplos de alguém comprometido consigo mesmo, alguém que buscou preparo, alguém que se dispôs a pagar o preço. E nós também devemos, como cristãos adventistas do sétimo dia, também ter esse alvo, nos comprometer conosco mesmo. Alguém comprometido com as pessoas torna-se conscientemente útil. Ele vive para servir. Ele faz uso dos seus dons e recursos. Ao se envolver com as pessoas, ele percebe e se realiza sendo útil a elas. É outro passo. Ele não se contenta em ser bem realizado ou bem realizada. Ao se envolver, ele percebe que ele pode ser útil ajudando o próximo. Veja, irmãos, o pano de fundo é bíblico. A Bíblia nos exorta em muitas partes dela. O segundo mandamento não é isso? Amar o próximo como a nós mesmos. Servir. Alguém comprometido com as pessoas, desejoso de servi-las, procura identificar a sua vocação, procura aplicar essa sua vocação a uma missão especial e faz disso a sua jornada de vida e se sente realizado. Isso é extraordinário. Você fica na igreja, mas não fica entediado, porque você está ajudando a remar. E na administração tem um ponto interessante que diz que o vento sempre sopra a favor para quem sabe para onde quer ir. E eu vejo essas iniciativas da igreja, aqui é um ponto, uma referência nisso também, nesse aspecto de servir as pessoas, ser relevante na comunidade onde a igreja está instalada. Isso é bom, isso é salutar, eu diria é necessário. Porque senão a gente corre o risco de querer viver para nós mesmos.
E isso não dura muito. O comprometimento consigo mesmo, ou o comprometimento comigo mesmo, me torna realizado. O comprometimento com as pessoas me torna útil. O comprometimento espiritual me direciona para que eu seja útil às pessoas e me torna realizado e feliz. Dá sentido à minha vida, à minha existência, tornando-me bem resolvido num cristão ou numa cristã maduro. O comprometimento espiritual é essa baliza. Ele me dá o norte, ele me aponta os critérios para que eu possa fazer isso aqui com equilíbrio. Eu ser comprometido comigo mesmo de maneira equilibrada, saudável, inteligente. A mesma coisa em relação quando eu me envolvo e me comprometo com as pessoas. Se eu tenho comprometimento espiritual, eu vou saber me envolver para salvar. Como diz um dos pilares dos desbravadores, salvar do pecado e guiar do serviço. O comprometimento espiritual me dá o norte, me dá os critérios, a fim de que eu desenvolva de maneira saudável o comprometimento comigo mesmo e com as pessoas, e pavimento o caminho para que eu possa dar o próximo passo. O estudo de hoje, ele traz no seu bojo comentários, ou estudo feito por esse autor, Nelson Kilpe. Ele demonstra que a espiritualidade afeta seriamente a vida do indivíduo, a tal ponto que não é uma afetação apenas intelectual, é uma afetação que leva o crente a agir, a atuar, a experimentar uma renovação. E ele aponta pelo menos 5 áreas da vida humana em que é diretamente impactada quando alguém tem um compromisso adequado com Deus. Quando alguém tem um compromisso adequado com o comprometimento espiritual. Afeta a vida de oração, afeta a prática da justiça, afeta a maneira como nós nos relacionamos com a criação de Deus, afeta com o aspecto de acolher o outro e afeta também com o aspecto de compartilhamento, ou compartilhar. Eu não vou falar de cada coisa aqui, senão eu tomaria muito tempo. E eu estou vendo que meu tempo já avança. Mas quando fala de oração, não fala de oração como uma tarefa, como uma atividade. Fala de oração como um estilo de vida. Como você só existe através da oração, espiritualmente falando. E fala também de oração não como palavras rebuscadas, ou algo formatado, algo repetitivo. Não é isso. Quando ele fala que a vida de oração é afetada, é porque a oração passa a ser o tempo todo. Espírito de oração. Você sabe quando você, por alguma circunstância, é levado ou levada a desenvolver uma vida de oração. Você sabe como Deus responde a isso. Deus o guia, Deus dá discernimento, Deus responde, Deus ajuda, Deus desembaraça as coisas, Deus cura, Deus restaura, em resposta a uma vida e a um espírito de oração. O pano de fundo, a palavra de Deus diz: orar quanto tempo? Orar sem cessar. É bíblico. Quando fala de prática da justiça, não é ser justiceiro, querer vingança, almejar vingança quando vê as notícias dos telejornais. Não é isso. Mas é ser correto. É zelar por aquilo que é direito. Veja que mesmo o mundo às vezes fica abismado quando alguém encontra uma carteira, um maço de dinheiro, ou um celular e devolve para o dono. As pessoas ficam pasmadas. Não deveria ser isso natural? Poderia ser, mas não é, porque é um sintoma. O nosso mundo carece de um nível adequado de comprometimento com Deus. O nosso mundo carece de um nível adequado de espiritualidade. Mas o cristão, quando busca esse nível de comprometimento com Deus, ele então será um promotor da justiça. Ele será alguém que vai, na sua ação, na sua esfera,
ele vai ser um arauto da coisa certa, da coisa justa. O senso de justiça será proporcional ao fato de Deus habitar ou não na minha vida e na sua vida. Cuidar da criação. Quando o nosso nível de espiritualidade é adequado, ou buscamos isso, nós seremos responsáveis para com a criação de Deus. E eu gostei porque tem um pouquinho a ver com a lição da escola sabatina, falando de que Deus é dono de tudo e nós somos mordomos. Essa é a visão bíblica. E eu gostei daquele livro que saiu para estudar junto com a lição. E o autor coloca ali que, na verdade, nós somos mordomos, cuidadores da natureza e não consumidores. E o mundo tem convertido você e eu como consumidores. O humor do mercado depende do consumo. Não é? O consumo domina a agenda humana. A crise ou não tem crise, se haver ou não haver consumo. E o chamado de Deus para que nós tenhamos um nível adequado de espiritualidade, para que nós sejamos mordomos e cuidadores da criação de Deus. Porque Deus nos fala também através da obra criada, da natureza. O autor também propõe que o nosso nível de comprometimento, ele nos leva a acolher o outro. E aqui um aspecto interessante, não é acolher no sentido de ajudar com bens materiais ou com alimento natural. Não. Muitas vezes nos falta a sensibilidade de acolher o outro na parte das emoções. Às vezes alguém quer um conselho, às vezes alguém quer um ombro amigo, um ouvido amigo, uma palavra, uma oração, ou o estender a mão e dar uma outra chance. Porque às vezes nós somos muito dispostos a trazer alimento para a igreja, ou levar alimento para alguém que precisa, calçado, roupa. Não está nada errado, é bom isso também. Mas muitas vezes aquele que está próximo de nós, ele precisa de um ouvido, de um abraço, de um aperto de mão, de caminhar junto, de um voto de confiança. E isso é um desafio para mim e para você. Esse acolhimento, essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade para acolher o outro que tenha algum déficit ou algum problema emocional. E por último, o autor fala de compartilhar. O nível adequado de comprometimento com Deus não nos leva na mão do egoísmo. Aliás, é o contrário. Vai nos salvar do egoísmo. Aí vamos entender também por que Deus quer que sejamos missionários. Temos informações extraordinárias, temos uma visão de mundo extraordinária, uma visão antecipada de como as coisas irão terminar. Temos uma visão extraordinária de como Deus lida com o problema do pecado, como que Deus oferece o perdão. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Nós temos, o cristão tem, o cristão adventista possui essa informação. Qualificada, eu diria. E nessa hora, o compartilhar nos ajuda a não girar em torno de nós mesmos. A nossa vida não girar em torno de nós mesmos. Mas compartilhar que Jesus vai voltar. Compartilhar que Deus tem um plano para resolver o assunto do pecado. Compartilhar que nós não precisamos viver desesperados, que o Deus da esperança, o Deus da paciência está no comando, está no controle. Não apenas do universo, mas deseja estar no controle e comando da nossa vida, se deixarmos. Então, irmãos, essas 5 áreas, elas são evidências, por assim dizer, que podem nos sinalizar a quantas anda o relógio do nosso comprometimento espiritual. Aquelas perguntas que fizemos no início, se você é comprometido ou comprometida, ou o que seria diferente na sua vida se você fosse melhor comprometido espiritualmente ou melhor comprometido espiritualmente, passa por aquelas 5 áreas. E é interessante que a gente deve ajustar o foco. Eu me vi nessa situação. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com
o nosso comportamento, às vezes nos decepcionamos. Puxa, eu não esperava reagir daquele jeito. Olha, eu não estou conseguindo mais ser assim ou ser assado. E a gente sempre aponta para o sintoma. Comportamento é sintoma. A causa é a espiritualidade. Se o meu nível de espiritualidade está baixo ou comprometido, certamente eu vou ter problemas de comportamento. Quanto mais espiritual for uma pessoa, tanto melhor será o seu comportamento. É interessantíssimo isso. Você ir do efeito para a causa. E essa é a proposta do estudo de compromisso, o poder do compromisso. E falar em espiritualidade, não tem como falar disso se não falar um pouquinho de fé. Obviamente, é um texto clássico para nós, Romanos 10, 17. É um dos, a Bíblia é farta em falar de fé, mas rapidamente, Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então veja, muitas vezes nós invejamos a fé de algumas pessoas. E o próprio Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós daríamos uma ordem para a montanha e ela se atiraria para o meio do mar. Em outras palavras, irmãos, quando nós olhamos para a nossa fé e sentimos necessidade de crescer nesse aspecto, porque fé tem tudo a ver com espiritualidade. Na verdade, a Bíblia está dizendo, Paulo escrevendo aos Romanos, ele está dizendo, quanto a fé vem, quanto mais você se expõe à palavra de Deus. Quando você para estudar, quando você para refletir, quando você para meditar, você então se abre e o Espírito de Deus ministra as suas necessidades. Você vai estar aberto para receber o poder transformador da palavra de Deus. E aí, você há de convir comigo, tanto eu quanto você, seguramente, a gente sabe do desafio que é desenvolver na vida um estilo de vida que nos leve a estudar a palavra de Deus, com qualidade. Você e eu temos uma agenda que concorre de maneira grande, sobremaneira, com o estudo da Bíblia. Sim ou não? Não é fácil, irmãos. Não é fácil para mim, eu creio que não deva ser fácil para vocês. Trabalhamos, cuidamos de casa, temos nossos papéis na igreja, as nossas responsabilidades com família, com filhos, com igreja, com a gente mesmo. E sabe que Jesus, olhando com olhos de profeta, no capítulo 21 de Lucas, ele coloca os cuidados da vida em pé de igualdade com quem bebe e quem come de maneira exagerada. Os cuidados da vida. E os cuidados da vida são um grande concorrente para que nós não nos expomos à palavra de Deus. Porque o inimigo sabe, e nós também sabemos, que quando nos expomos à palavra de Deus, o Espírito de Deus fala e transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Vou contar rapidamente aqui uma experiência, escutando um dia na igreja do Vanderlei, eu ainda era primeiro ancião, havíamos convidado a professora Áurea Soares para vir fazer um final de semana com Deus, uma renovação de votos de matrimônio, e na pregação dela ela usou uma ilustração falando de um filme, Lawrence da Arábia. E ela contou o filme rapidamente e ela resumiu, falando que muitos, a exemplo dos guerreiros de Lawrence, queriam dominar o reino da Arábia porque havia uma promessa de que tinha muito ouro guardado naquele reino. E quando eles finalmente venceram o deserto de areia movediça e os pântanos e invadiram o reino da Arábia, descobriram que aquele ouro era tudo papel. E naquela manhã de sábado, o professor Áurea diz assim: muitos aqui estão correndo atrás do ouro em papel. E o verdadeiro ouro, que é a família, está deixando de lado. Naquele final de semana eu havia trazido uma documentação para nos mudarmos de volta para São Paulo. Olha que loucura isso.
E ao ouvir aquela expressão, eu virei para a Gorete, e eu era o primeiro ancião da igreja, sentado na plataforma junto com a Gorete. Eu olhei para ela e falei, essa frase é para nós. E Deus ajudou eu a rasgar aquele contrato e permanecer em Tatuí. Porque Deus tinha planos aqui, para mim e para minha família. Então, muitas vezes, quando você vem à igreja, quando você, na sua casa, estuda a palavra de Deus, Deus, através da palavra inspirada, Ele pode corrigir um pensamento seu, corrigir uma decisão sua, corrigir uma ideia errada que você possa estar desenvolvendo. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos transformados. E você sabe, o pastor aqui também sabe, que já estudamos sobre isso na aula dele mesmo. Muitas vezes nos preocupamos muito no nível de comportamento e a gente esquece o nível dos valores. E quem lida com valores é a palavra de Deus. Ela nos posiciona, nos corrige, nos restaura. Como diz Paulo, escrevendo para Timóteo, acerca do poder das Escrituras. É útil para corrigir, para levantar, para admoestar, a fim de que nós tenhamos capacitação de Deus para realizar boas obras para Deus. Eu vou para a parte final da mensagem de hoje. À medida que eu compreendo, quando eu me exponho à palavra de Deus, à medida que eu compreendo, eu me comprometo. Eu preciso gastar tempo exposto à palavra de Deus, para que haja compreensão no nível adequado. E quando há compreensão, seguramente, irmãos, nós vamos nos comprometer. O poder de Deus fará isso por nós. Quanto mais eu investir no meu relacionamento com Deus, mais o meu comportamento será mudado. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, tanto mais eu permitirei que Deus construa dentro de mim aquela fortaleza de fé que eu tanto desejo. E daí a minha espiritualidade cresce e se solidifica. Quanto mais eu investir no meu relacionamento com Deus, mais o meu comportamento será mudado e a minha vida transformada. Quanto mais eu me interesso por aquilo que Deus quer para a minha vida, mediante sua palavra, e quanto mais eu me dou para me relacionar com Deus, mais eu me interesso em saber o que Ele quer de mim, então mais feliz Deus me fará. Amém? Irmãos, olha isso, é bíblico. Salmos 37, verso 4, alguns sabem de cor? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. João 8, 29, Jesus está dizendo, eu não estou sozinho, o Pai está comigo, porque eu faço aquilo que é do agrado dele. João 14, 23 diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E se ele ama e guarda a minha palavra, o Pai virá e se manifestará a ele. E eu também. E viremos e faremos nele morada. Olha que extraordinário. Esse é um conhecimento que nos leva para a salvação. Paulo falando a Timóteo. Então vale a pena, irmãos, investir no nosso relacionamento com Deus, porque isso vai fazer com que o nosso compromisso com Ele cresça e a nossa espiritualidade se torne forte, sólida. E alguém cunhou essa frase e eu anotei e gostei demais. Viver para agradar a Deus atrai para junto de si o próprio Deus. É viver sob o aplauso do céu. Que difícil isso. É um desafio para nós. Mas com o poder de Deus é possível. Com o poder de Deus é possível. Falar de fé, mas não falar de engajamento, é falar meia verdade. Essa palavra a gente ouviu muito nas aulas do pastor Wendel, e eu creio que vocês aqui ouvem muito. Engajamento. Às vezes eu tratava isso mais como um conceito, mas na verdade eu estava errado. Fé implica mesmo em engajar-se. A própria Bíblia diz que aquele que crê em Deus é preciso admitir que Deus existe. Precisa se engajar com isso. E entender e vê-lo como o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. E não tem como falar de ficar exposto à palavra de Deus, não apenas na teoria,
mas também na prática. O autor termina o estudo desta manhã ilustrando, usando a figura de uma cebola. E ele fala dessas camadas mais externas, fala também do núcleo e fala das camadas mais internas. Isso aqui, irmãos, provoca uma autoanálise interessante para todos nós. Eu rapidamente vou dar uma pincelada, porque o tempo já foi. Mas o grande X da questão é o seguinte: quanto mais externo eu tiver, ou quanto mais externa, uma posição externa a pessoa estiver, do núcleo, mais baixo é o nível de espiritualidade e mais baixo o nível de comprometimento espiritual. E ele diz que na igreja existe essa camada, esse ciclo, pessoas que vivem nesse ciclo de comprometimento espiritual. Que na verdade a camada mais externa, ele diz que nem existe comprometimento espiritual. É aqueles que a gente costuma dizer a comunidade em volta ao nosso entorno. É aqueles que vêm à igreja em busca de algum socorro para resolver um problema pontual dele. Você conhece alguém assim? Provavelmente a gente conhece. Vem quando tem algum aperto. Quando cortou a luz, cortou a água, quando alguém está doente e não tem ali dinheiro ou recurso para comprar um remédio, etc, etc. Vem para a igreja, muito em busca das bênçãos, dos favores, mas não avançam para um comprometimento. A camada posterior são aqueles que vêm à igreja, mas a Bíblia, ele usou aqui a passagem de Mateus 4, verso 25, em que havia grandes multidões que seguiam a Jesus. A primeira, a multidão estava dispersa, como ovelha que não tem pastor. Mas agora, essa segunda camada é representada por aqueles que seguem a Jesus. Mas muito mais de olho no pão e no milagre do que no compromisso. Mas seguem a Jesus. Eles querem saber o que Jesus vai fazer de diferente ali, naquele dia. O que vai acontecer de diferente? Eles são admiradores da igreja. Eles gostam dos hinos, dos cânticos, dos brindes. Mas também não dão o próximo passo. Podemos chamá-los de frequentadores das reuniões. Vai à igreja, gosta das músicas, gosta de boas pregações. Aí já é um início de comprometimento espiritual. Muito baixo. Mas já é um nível de comprometimento espiritual. A terceira camada, ou terceiro ciclo, Romanos 12, verso 5, a Bíblia diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Esses gostam da comunidade de fé. Esses gostam de pertencer, gostam de ser recebidos, acolhidos, assistidos. Eles são munidos de informações. E você e eu sabemos como a Igreja Adventista supre esta área da vida de todos nós. Somos enriquecidos pelos louvores. Gostamos do ambiente em que somos recebidos. Gostamos de dizer que pertencemos a tal igreja, a tal comunidade. Eu me identifico com as pessoas de lá e quero estar com elas, especialmente para receber alguma coisa positiva, especial. É um nível um pouco melhor de comprometimento, mas ainda é insatisfatório. À medida que eu avanço mais para o núcleo, para o centro, cresce o meu nível de comprometimento espiritual e de espiritualidade. Na quarta camada, ou no quarto ciclo, o autor chama ambiente dos comprometidos. E ele usa como base o texto de Efésios 4, verso 12.
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, está o ambiente onde os crentes se tornam maduros. Esse é o ideal de Deus para nós. Nesse ambiente em que são formatados essas pessoas, esses crentes, eles percebem que são bem recebidos, bem acolhidos, sentem-se nutridos, mas percebem que as pessoas ali que se unem, que se ajudam, elas se ajudam para fazer algo fora daquele ambiente. E ele também sente desejo de participar. Ele vê naquilo uma missão, um alvo para a vida, uma jornada para a sua existência. Aqui o nível de espiritualidade é melhor. Quanto mais próximo do núcleo, o nível é melhor. E a pessoa, nesse patamar, ela também deseja conteúdo, consistência, profundidade, melhor compreensão da palavra de Deus, melhor compreensão do que Deus espera de si, ou dele ou dela. E ela procura engajar-se. E eu gosto de pensar que alguém nesse nível de comprometimento, ele entendeu que ele foi salvo para salvar, que ele é amado para amar, que ele foi servido para servir. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de pensar nesse assunto, de revisitar essas questões, esses pilares da nossa fé. O último e quinto ciclo, o núcleo, ele usa como texto base Efésios 2, verso 10, e fala que Deus nos criou, ou nos recriou em Cristo Jesus, para que nós andássemos nas boas obras que de antemão Ele preparou para nós. Em outras palavras, quando nos aproximamos e quando permanecemos junto ao núcleo, Deus nos torna ministros seus. Agora, Deus coloca o seu poder em nós. Deus já nos deu o conhecimento, nos deu o entusiasmo, nos deu a direção, nos forneceu os critérios. Então agora somos ministros, embaixadores do reino de Cristo aqui na terra. Agora nós podemos sair para realizar a obra de Deus. A nossa espiritualidade, ela vai ser alta, ela vai ser adequada. O nosso nível de comprometimento com Deus será adequado, será alto. E Deus poderá nos usar em maior medida. Eu, obviamente, você precisa fazer uma autoanálise. Eu também fiz uma. Nessa madrugada, nessa manhã, pensando nisso, olhando toda a trajetória de vida que Deus me permitiu viver até aqui, senti saudade de algumas coisas, senti vontade de retomar outras. E que bênção é esse Deus que você e eu servimos. É o Deus que Paulo fala aos Romanos, capítulo 15, o Deus da paciência, o Deus da misericórdia, o Deus da esperança. O poder do compromisso não é sair em busca de uma simples tarefa, mas é você se organizar mentalmente para se tornar, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, uma pessoa melhor, para realizar mais para você mesmo, para as pessoas e para Deus. Isso é bíblico? Eu diria para você, sim, é bíblico. João capítulo 15, Jesus faz um convite ali, tido como o capítulo da comunhão. Permaneça, a ordem é permaneça em mim. E aquele que permanece em mim, o que diz a Bíblia? Esse dará muito fruto. Veja, irmãos, a Bíblia é clara para nós. Deus deseja que nós não tenhamos vida medíocre, mas uma vida abundante, uma vida plena. Porque o investimento que Deus fez foi o melhor, foi tudo. Que Deus nos ajude, a você e a mim,
para que caminhemos em busca desse ideal que Deus tem para cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração por todos nós. Amém. Podemos nos colocar em pé para orar? Amorável Deus e eterno Pai que habita nos céus, a nossa gratidão, Senhor, por tua graça, misericórdia e a tua paciência para conosco. Mas, acima de tudo, somos agradecidos pelo plano da salvação que o Senhor vem realizando na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Nós somos gratos porque cada um de nós aqui foi chamado para pertencer ao teu povo, para conhecer as verdades da tua palavra, para receber de ti a unção do Espírito Santo que habita em nós. Somos agradecidos, Senhor, porque nesta igreja, nesta comunidade, eles estão estudando um assunto importante que nos faz repensar no nosso nível de comprometimento contigo, na nossa espiritualidade, assunto sério. Disso dependerá a nossa vida ou a nossa morte espiritual. E nessa manhã, Senhor, assim como foi orado coletivamente aqui na primeira hora, por favor, reconcilia-nos contigo. Dê-nos um espírito de humildade, de reconhecer que precisamos dar o próximo passo, de permitir que o Senhor trabalhe a nossa vida, modele a nossa maneira de pensar e de decidir. E dessa maneira possamos nos colocar em harmonia com o ideal divino para a nossa vida. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas indiferenças. Ajuda-nos, batizando-nos com o poder do Teu Espírito. Permaneça dirigindo a vida de cada um aqui, Senhor, e também das famílias que eles representam. Abençoe a direção dessa igreja, como abençoe a direção da igreja em toda a face da terra. Permaneça conosco. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Walter, pela mensagem.